da palavra de Deus, eu não vou não vou usar um texto específico, não vou usar uma passagem específica, vou estar usando várias passagens. Então, se você quiser, talvez seja bom você tomar nota daquelas passagens que você for escutando, para não ficar algo enfadonho, né? Para nós não termos que estar abrindo a Bíblia em cada passagem que eu for citando, ok? Estava ouvindo ali a aula bíblica, a aula dominical, e o texto que foi tratado hoje, eu acho que em todas as salas, era um texto que tratava de Jesus com as multidões. Era um texto que tratava de Jesus falando às multidões. Na verdade, frequentemente, nós vamos encontrar na Bíblia a menção de Jesus em situações onde ele sempre vai estar aparecendo associado às multidões. Se você já leu a Bíblia, se você já leu especificamente o Novo Testamento, se você já leu especificamente os Evangelhos, você vai perceber isso. Você vai perceber Jesus sempre sendo encontrado, sempre sendo mencionado junto às multidões. Num desses evangelhos, o livro de Lucas, lá no comecinho, no capítulo 2, menciona que Jesus, ele teve o seu nascimento celebrado por multidões. Multidões celestiais, multidões de anjos. Depois nós vamos encontrar, frequentemente, as multidões indo até Jesus para receber dele o ensinamento, para ouvir dele a palavra de Deus. Depois nós vamos encontrar lá no final do ministério de Jesus, já nos seus últimos dias de vida, quando ele chega a Jerusalém, nós vamos encontrar Jesus sendo recebido por uma multidão que o aclamava dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E em seguida, já nas últimas horas da vida de Jesus, nós vamos encontrar de novo uma multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Se você prestar bem atenção em todos esses momentos em que nós encontramos Jesus associado às multidões, você vai perceber muitas verdades espirituais, você vai perceber muitos ensinamentos que são bons para a sua fé. No meio da multidão, havia os mais diferentes tipos de pessoas, lá naquelas multidões, seguindo atrás de Jesus. No meio da multidão havia, por exemplo, aqueles que estavam enfermos. Eles estavam lá, no meio da multidão. Em Mateus capítulo 14, versículo 14, diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Os enfermos estavam lá, eram entre os que compunham a multidão. A esses, Jesus, possivelmente, ele olhou para eles e, como diz no decorrer deste texto que nós lemos, a esse Jesus disse, a esse Jesus tratou com compaixão e a esses Jesus os curou. Os enfermos estavam no meio da multidão. No meio da multidão havia também um outro tipo de pessoa, completamente diferente dos enfermos. No meio da multidão estavam também um grupo bem conhecido. No meio da multidão estavam também os fariseus. Quem não ouviu falar dos fariseus? Mateus 19, versículo 3, versículos 2 e 3 diz assim: Grandes multidões o seguiam, e ele os curou. Então chegaram ao pé dele os fariseus para tentá-lo, para prová-lo. Estavam lá os fariseus no meio das multidões. Esses não estavam no meio da multidão porque acreditavam em Jesus como os enfermos. Os enfermos estavam lá porque eles criam em Jesus, acreditavam que era o Filho de Deus.
e que ele podia curar. Esses, os fariseus, eles estavam no meio das multidões com que propósito? Eles estavam no meio das multidões com o propósito de acusá-lo, com o propósito de questioná-lo, com o propósito de desprestigiar Jesus publicamente, com o propósito de envergonhar Jesus, com o propósito de desmoralizá-lo. Esses eram os fariseus. Eles estavam lá, no meio das multidões, atrás de Jesus, seguindo junto. Havia os fariseus, havia os enfermos. Mas não havia só os fariseus e os enfermos no meio das multidões. No meio das multidões havia também um outro grupo de pessoas. No meio das multidões, além de enfermos e fariseus, havia também aqueles que desprezavam outros, os que não podiam estar no meio da multidão. Havia aqueles que desprezavam quem não podia estar junto com eles ali. Mateus 20, versículos 29 ao 31, diz assim. Mateus 20, versículo 29 ao 31. E saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 homens, 2 aleijados, 2 cegos, não podiam estar no meio da multidão. Não podiam estar andando atrás de Jesus. Não viam nada. Estavam à beira do caminho, escutando a multidão passar. E a multidão passando, e Jesus passando, e o que eles fizeram? Eles clamaram por Jesus. E aquela multidão, o que ela fez? Ela repreendiam aqueles pobres coitados, infelizes, que ficavam à margem da sociedade porque eram cegos, eram desprezados, eram doentes, não eram sãos, não podiam estar juntamente com os outros no meio da multidão. E eles o repreendiam. A esses que eram repreendidos, que eram marginalizados, o que Jesus fez? A esses Jesus tocou os seus olhos e eles começaram a ver. E aí sim, acredito eu, possivelmente eles foram no meio da multidão, atrás de Jesus. Os cegos, os aleijados, os fariseus, tinha mais gente no meio da multidão. No meio da multidão havia também aqueles que buscavam os seus próprios interesses, que estavam ali para receber algo de Jesus. Criam em Jesus, acreditavam na sua autoridade e por isso estavam ali para obter algo para o seu próprio benefício, com interesse egoísta. Lucas capítulo 12, versículos 13 e 14, note o que diz. Disse-lhes um do meio da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Esses estavam no meio da multidão por interesse, porque queriam se apropriar, tirar proveito da autoridade de Jesus. A esses, Jesus disse o quê? Quem foi que me escolheu repartidor entre vocês? Eu não vim para isso. Eu não vim para esse tipo de atividade. No meio da multidão, finalmente, estavam também aqueles que faziam a diferença. Havia um grupo de pessoas que fazia a diferença, que não estava lá por estar, que não estava lá para julgar Jesus, que não estava lá
apenas por interesse egoísta, mas estava lá por fé. E tendo em vista essa fé que os levavam a estar no meio da multidão, eles faziam a diferença. E eu quero citar agora 2 exemplos de pessoas que estavam no meio da multidão fazendo a diferença. Primeiro exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 1. Refere-se àqueles mesmos 2 cegos que foram citados no início. Descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso, esse é uma outra passagem, Mateus capítulo 8, versículo 1. Eis que veio a ele um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, daqueles que faziam a diferença. Agora sim, ainda se referindo àqueles do início, aqueles 2 cegos que estavam à margem. Mateus 20, versículo 32. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e eles viram. Essas pessoas estavam no meio da multidão e faziam a diferença. Por que elas faziam a diferença? O que esses 2 exemplos têm em comum para nos ajudar a entender o que é fazer a diferença no meio da multidão? Primeira coisa que eles têm em comum: ambos despertaram a atenção de Jesus para si. Estavam lá, até a margem da multidão, e Jesus lá, andando no meio, sufocado. E essas pessoas, o que elas fizeram? Elas chamaram a atenção de Jesus para si. Elas não passaram despercebidos. Jesus não passou naquela caminhada e deixou de os perceber. Jesus os viu, Jesus os percebeu, Jesus os tocou. Primeira coisa, eles chamaram a atenção de Jesus. Segunda coisa, segundo exemplo que eles têm em comum: ambos despertaram a compaixão de Jesus sobre aquela situação que eles estavam passando. Eles despertaram a atenção de Jesus, não pelo que eles queriam de Jesus, mas pelo que eles sentiam por Jesus. A sua fé. A fé que era capaz de, mesmo sem ver, de mesmo estar leproso, de mesmo estar escanteado à margem, e enfrentar o preconceito e chegar até Jesus. A fé. E aí, essa fé levou Jesus a sentir por eles o quê? Compaixão. Eles atraíram a compaixão de Jesus para si. Chamaram a atenção, chamaram a compaixão de Jesus sobre si. Terceira coisa que eles tinham em comum: ambos foram atendidos por Jesus. Ambos receberam a cura de Jesus sobre si. Chamaram a atenção pelo que sentiam, fé. Despertaram a compaixão. E despertando a compaixão, receberam aquilo que eles precisavam. Receberam a cura de que necessitavam. Jesus os atendeu. E a quarta coisa que eles tinham em comum: ambos conseguiram fazer, sabe o quê? Conseguiram sintonizar a vontade deles com a vontade de Jesus. Qual era a vontade daquele leproso? Que fosse curado. A vontade de Jesus passou a ser que ele fosse curado. A vontade de Jesus passou a ser curar aquele homem. Qual era a vontade daqueles cegos? Que eles vissem, que eles deixassem de ser cegos. Qual era a vontade de Jesus? Curá-los daquela cegueira. Curá-los daquela enfermidade. Fazer a diferença no meio da multidão é chamar a atenção de Jesus para si. É despertar a compaixão de Jesus sobre si.
É sim, muitas vezes, receber de Jesus aquilo que precisa, mas não aquilo que quer, mas que de fato precisa e que Jesus quer lhe dar. E aí, porque eu quero receber aquilo que Jesus quer me dar, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar sintonizando a minha vontade com a vontade de Jesus. A minha vontade agora não é só minha, mas ela é também a vontade de Jesus. De nada adianta estar no meio da multidão e passar despercebido pela própria multidão e principalmente pelo próprio Jesus. De nada adianta estar no meio da multidão e não fazer a diferença. De nada adianta estar no meio da multidão e ter uma fé nula, uma fé seca, uma fé sem proveito, uma fé sem obras. De nada adianta estar no meio da multidão e ser apenas um religioso. De nada adianta estar no meio da multidão e ser apenas um frequentador de eventos da igreja. Eu posso estar no meio da multidão e eu posso, sim, domingo após domingo, culto de oração após culto de oração, vigília de homens após vigília de homens, encontro de mulheres após encontro de mulheres, estar presente em todas essas coisas. Isso é bom, é um bom sinal. Isso significa que você está buscando Jesus e precisa continuar acontecendo. Mas isso em si, somente isso, faz de mim apenas uma pessoa religiosa. Apenas um religioso. É necessário mais do que isso. É necessário chamar a atenção de Jesus pela minha fé. É necessário chamar a atenção de Jesus por aquilo que eu sinto por Ele, por aquilo que eu quero com Ele, por uma vida junto com Ele, por uma, de fato, verdadeira espiritualidade. Os que fazem a diferença no meio da multidão são aqueles que buscam Jesus porque sabem que precisam da compaixão de Jesus. Os que fazem diferença no meio da multidão são aqueles que não estão no meio dela apenas porque buscam para si mesmo algum tipo de retorno, algum benefício. Por que você está no meio da multidão? Por que você está seguindo Jesus? Por que você está na igreja? Durante todos esses tempos, durante todos esses anos de cristianismo, qual é a sua motivação, o seu fator motivador? O que você está fazendo? É apenas com expectativa de receber coisas de Jesus? Não. O que de melhor você poderia receber dele já recebeu. A salvação, o perdão dos pecados. Está no meio da multidão apenas querendo receber coisas de Jesus? Não me faz fazer a diferença. Os que fazem a diferença no meio da multidão são aqueles que não se julgam melhores do que os outros, melhores do que aqueles que não estão no meio da multidão. Como aqueles que estavam gritando para aqueles cegos: deixem Jesus para lá, deixem Jesus em paz. Sabe, muitas vezes, nós que estamos no meio da multidão seguindo Jesus, nós olhamos para aqueles que estão de fora, e o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós julgamos, nós sentenciamos o nosso semelhante, o nosso próximo, apenas porque não estão conosco no meio da multidão. Mas sabe que é possível estar fora da multidão e fazer mais diferença do que quem está dentro da multidão. Como fez aquele leproso e como fizeram aqueles cegos que estavam à parte. Os que fazem diferença no meio da multidão são aqueles cujo amor ao seu próprio conhecimento
e cujo amor à sua própria doutrina não é maior do que o amor ao seu semelhante, ao seu próximo. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós, depois de anos e anos de fé, nós acumulamos muito conhecimento. Depois de muitos estudos, nós nos tornamos bons conhecedores da palavra. E isso não é ruim, isso é bom, isso é necessário. E aí, com esse vasto conhecimento que eu acumulo da palavra depois de anos, aí eu formulo a minha lista de doutrina particular. E aí o que acontece muitas vezes? Quando eu encontro alguém, quando eu encontro um irmão que pensa um pouco diferente daquelas que são as coisas que eu aprendi, daquela que é a minha doutrina pessoal, eu já o olho de maneira estranha. Eu já o olho de maneira diferente, assim de lado. Não, isso não é fazer diferença. Fazer diferença é amar o meu irmão, o meu semelhante, acima de todas as coisas. Os que fazem a diferença são aqueles que são cristãos, não somente dentro do prédio, são cristãos não somente durante o culto, mas que o são também fora desse prédio, que o são também fora do culto, que o são também no seu dia a dia, na sua semana, em casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na rua. Esses são os que fazem a diferença. No meio, na multidão que busca a Jesus, quem sou eu? E quem é você? Com quem mais me identifico? Com quem mais eu pareço? Com aquele leproso? Com aqueles cegos que nem na multidão estavam? Com os fariseus? Com aquele que entrou no meio da multidão para tentar obter algo de Jesus em benefício próprio? Com quem mais eu me identifico? De forma geral, resumida, podemos dizer que no meio da multidão havia dois tipos de pessoas. Havia aqueles que não simpatizavam com Jesus, que estavam lá para prová-lo, para tentá-lo. Esses eram os fariseus. E o segundo tipo de pessoa que havia no meio da multidão, aqueles que eram simpatizantes de Jesus, que acreditavam nele, que criam nele. Esses que eram simpatizantes de Jesus se subdividiam ainda em dois grupos. Esses que simpatizavam com Jesus, havia os que buscavam a Jesus para o seu próprio proveito, e havia aqueles que buscavam a Jesus para fazer a diferença. Para fazer a diferença na sua vida, no meio da multidão. Em qual dos dois grupos eu estou? Não basta estar no meio. É preciso fazer a diferença. Fazer parte da multidão não é garantia de absolutamente nada. É um bom sinal. É sinal que já deu um passo. Mas em si não é garantia de nada. Afinal, foi também do meio de uma multidão que surgiram gritos de crucifica-o, crucifica-o. E quantas vezes eu, do meio da multidão, com os meus pecados,
Muitas vezes o meu pecado de julgar, o meu pecado de fazer acepção de pessoas, o pecado da arrogância, o pecado da lascívia, o pecado do desprezo ao meu próximo, o pecado da desonestidade no meu dia a dia, o pecado da falta de consideração. Muitas vezes, quantas vezes, com todos esses pecados, não sou eu que estou do meio da multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, não com a boca, mas com os meus pecados, com aquelas coisas que eu tenho em mim e que são delas que eu preciso de receber a cura de Jesus, o perdão, a purificação, porque são essas coisas que são a minha lepra, são essas coisas que são a minha cegueira. E eu, ao invés de clamar: Jesus, purifica-me, Jesus, faz-me ver, eu continuo carregando comigo todos esses pecados. E eu estou fazendo, sabe o quê? Crucifica-o, crucifica-o do meio da multidão. Que na sua vida você não esteja apenas atrás da multidão, muitas vezes sem saber nem para onde está indo, mas porque acha que está no meio da multidão, está tudo bem. Que você faça a diferença, que chame a atenção de Jesus para si, para aquilo que de fato precisa, para aquilo que de fato necessita. Que do meio da multidão você faça a diferença e que fazendo a diferença você seja assim, limpo, seja curado, seja perdoado, seja purificado dia a dia por Jesus. Finalmente que seja salvo e não apenas mais um no meio da multidão que segue a Jesus. Amém?